Pastor Emerson Costa. Glória a Deus. Você está feliz essa noite, meu querido? Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Vamos ministrar hoje sobre família. É um tema que me toca profundamente. E a minha oração essa noite para que Deus possa falar ao seu coração. Deus está aqui, Ele te ama. Amém, queridos? A alegria do Senhor é a nossa força. E que essa alegria esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você colocar a planta dos seus pés. Que essa alegria sempre te acompanhe. Amém? E família é isso. Família tem que ser alegre, família tem que ser animada, né? Família se estranha, família se machuca, chora junto, mas também se alegra. Mas ninguém fala mal da sua família porque nós não admitimos, não é verdade? Porque a família é nossa, foi Deus que nos entregou e nós precisamos amar e valorizar a nossa família. Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, sobre a valorização do casamento e a valorização da sua família. Talvez você que é jovem deve estar pensando aqui, pastor, mas eu não sou casado, eu não sou casada, eu não estou com a mínima intenção de casar, ou eu estou com muita intenção de casar. Cadê os jovens? Aleluia, vamos receber a bênção, levante a sua mão, glória a Deus. Então essa palavra é para você, meu querido e minha querida. Você vai sair daqui com um direcionamento para a sua vida. Para que quando você subir aquele altar e fizer os seus votos, você vai entender quão sério é o casamento, essa aliança que é feita com Deus. Então, como eu estava falando agora há pouco, há menos de um mês eu fiz um casamento e foi o meu primeiro casamento. Eu casei o Bruno e a Laís, eu não sei se... E foi um casamento muito bonito aquela noite. E no momento que eles estavam fazendo os votos, Deus falou muito ao meu coração. No momento que eles prometeram se amar, honrar um ao outro, respeitar e cuidar um dos outros sob qualquer circunstância. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ou seja, aqueles votos ali que eles estavam sendo feitos entre eles, mas principalmente com Deus. Deus, queridos, está no seu casamento. Deus está na sua família. Independente da circunstância que você está vivendo, a fase que você esteja passando, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo poderoso. E Ele cura, Ele salva, Ele restaura. E é nisso que nós precisamos nos apegar, queridos. Confiar em Deus. Nós cantamos agora que se abram os céus. E é isso que nós temos que profetizar, queridos. Que se abram os céus sobre a nossa família. Que se abram os céus sobre o nosso casamento. Tudo que o inimigo intenciona, queridos, é destruir isso. A Bíblia nos diz lá em João 10, capítulo 10, que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E tudo o que ele quer é roubar os seus planos. É te afastar dos caminhos de Deus. Tudo que Deus tem planejado para a sua família, para o seu casamento, Ele quer destruir. Mas Jesus nos diz essa noite que Ele é vida. E Ele tem uma vida abundante para nós. E tudo que Deus quer é que você se posicione. Ele quer o seu coração. Deus tem mais para a sua vida. Queridos, e naquele momento ali, como foi sério. Como Deus falou ao meu coração. Sabe, eu fiquei pensando, gente, o que esse pessoal, o que esse casal fez aqui agora é muito sério. Porque eles estão se prometendo um ao outro, fazendo uma aliança perante os homens, com toda certeza, mas principalmente com Deus. E como essa aliança hoje em dia tem sido banalizada, tem sido deixada de lado, não tem sido valorizada. Sabe, hoje o casamento se tornou uma coisa banal, mas a palavra de Deus também nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, pedir perdão pelos seus pecados, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por mais difícil que o seu casamento, o seu relacionamento ou a sua família esteja passando por um momento de dificuldade, acredite, Deus continua sendo Deus.
e Ele quer continuar fazendo milagres na sua família. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, sobre a valorização do casamento e a importância da família. Amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 2, capítulo 24. Gênesis 2, capítulo 24, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Queridos, aqui nesse exato momento aqui, lá no princípio, em Gênesis 2, Deus está lançando as bases do que seria a primeira família da terra. E o que Deus fala aqui é muito sério. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Toda família, queridos, começa com um casal. E não tem como você ter uma família abençoada, um casamento abençoado, se o casal, que é a base dessa família, não estiver centrado no Senhor e estiver feliz. E Jesus confirma isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 19, 3. Mateus 19, capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém, queridos? E tudo que o inimigo tem tentado é destruir isso. O inimigo trabalha 24 horas para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos, para te afastar dos caminhos de Deus, porque ele sabe, se ferir o cabeça, se ferir o homem e a mulher, a família será despedaçada, a família será dizimada. E quantas famílias hoje, queridos, que não entendem o propósito que firmaram perante Deus, os votos que fizeram, a aliança que fizeram com o Senhor, esquecem de honrar a Deus em primeiro lugar, e honrar ao esposo e à esposa. Famílias que têm sido destruídas porque têm deixado isso de lado, essa aliança de lado. Mas eu quero te falar aqui essa noite, queridos, que independente da situação que você estiver vivendo, você precisa manter o seu coração firme. O seu coração precisa estar em Deus. A vida é feita de fases. Vivemos estações nas nossas vidas. Mas em todas as fases das nossas vidas, e em todas as estações, Deus sempre vai estar do nosso lado. Talvez você esteja vivendo aqui essa noite um lindo e belo verão, onde tudo está dando certo para você. Tudo está ocorrendo da maneira mais maravilhosa possível. Tudo dando certo, a família sendo abençoada, tendo paz, prosperidade, Deus tem te abençoado poderosamente. Mas de repente, de uma hora para outra, essa estação pode mudar, queridos. Você pode entrar no outono. E o que é o outono? É quando as folhas secam e caem no chão. Outono em inglês quer dizer fall, queda. Quando vem a queda, queridos, como é que você vai suportar esse momento? Como você vai passar por esse momento? Um exemplo disso eu quero dar para você é Jó. Jó passou por esse momento. Jó era um homem íntegro, um homem que amava a Deus e honrava a Deus o tempo todo. Mas de repente Satanás vai a Deus e fala para Deus tocar em Jó. E Deus autoriza. E fala: só não tire a sua vida, mas pode tocar nele. Jó perde do dia para outro todos os seus filhos, todos os seus bens, todo o seu patrimônio. Jó vai a zero. E nesse momento, mesmo Jó passando por tudo isso, Jó em nenhum momento murmurou contra o Senhor. Então Satanás volta a Deus e fala: Jó não murmurou, viste o meu servo? Então toca na saúde dele. Satanás vai e toca na saúde de Jó. Jó se enche das piores doenças possíveis.
Jó se coçava com um pedaço de caco, mas nem nessa situação ele murmurou. Ou seja, Jó estava num terrível outono, mas ele manteve o seu coração firme, porque sabia que se a sua situação mudou, Deus era fiel e poderoso para te restituir tudo novamente. E o que eu quero te falar aqui essa noite, dando esse exemplo, queridos, é que se você está vivendo uma fase ruim, tudo vai depender do seu coração, tudo vai depender da sua mente. Porque quando estamos numa fase ruim, atravessando um momento de dificuldade nas nossas famílias, tudo vai depender do nosso coração e como nós vamos reagir para poder sair dessa fase. Ou você pode se fechar e entrar num longo e tenebroso inverno, não se abrir para mais nada, se fechar, ficar quieto, achar que Deus não te ama, que Deus se afastou de você, que Deus não tem mais nenhum propósito para a sua família, você se fechar totalmente. Ou você pode mudar a sua atitude, abrir o seu coração, crer nas promessas do Senhor e se abrir para uma linda e preciosa primavera. Porque na primavera é quando você é restituído, é quando as flores nascem novamente, os céus se abrem sobre você e Deus te restitui tudo. Assim foi com Jó. Jó suportou todas as fases, todas as angústias da sua família, tudo o que ele viveu, todas as suas provações. E no final, Deus restituiu ele 10 vezes mais. Então a palavra que eu tenho aqui para você essa noite, queridos, independente da fase que você está passando, da estação que você está vivendo, mantenha o seu coração firme, porque Deus vai te restituir tudo em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Não servimos a um Deus de fase, a um Deus de estação. Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele está no seu casamento, Ele está no seu relacionamento, Ele está na sua família. Independente do que você esteja vivendo, Ele continua sendo Deus. E está nas suas mãos, queridos, fazer da sua casa um cantinho do céu ou um cantinho do inferno. Porque Ele continua sendo Deus. E Ele não falha. Mas tudo parte aqui, do nosso coração. A nossa atitude tem o poder de mover a mão de Deus ao nosso favor. E onde o inimigo tem tocado, querida, é nas nossas famílias. Nunca em todo o tempo a família foi tão atacada. Mas sabe o que falta? É voltar o nosso coração para Deus. É convidar Jesus para o nosso casamento. A Bíblia nos fala, lá em João 2, capítulo 1 a 10, que Jesus foi convidado para um casamento, você não precisa abrir. Em determinado momento ali, faltou o vinho. E o vinho na Bíblia representa a alegria. Ou seja, a alegria do casamento naquele momento ali estava acabando. Mas porque Jesus estava naquele momento de alegria, o vinho foi restituído e a alegria foi colocada de volta. Sabe o que acontece, queridos, hoje em dia? É que nós casamos e esquecemos de convidar Jesus. Nós esquecemos de trazer Jesus para a nossa família. Às vezes até nós convidamos no início. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos nos acostumando com o convidado. Vamos deixando o convidado de lado. Deixamos de honrar o convidado. De prestar reverência ao convidado. O convidado mais importante da festa. O convidado mais importante da casa. Ele vai sendo deixado de lado. E quando isso acontece, coisas terríveis começam a acontecer nas nossas vidas. Porque Jesus não está mais. Jesus estava naquela festa. Jesus manifestou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus poderia ter manifestado o seu milagre em qualquer outro lugar. Mas sabe por que ele fez esse milagre numa festa de casamento, num ambiente familiar? Para mostrar para nós o tanto que família é importante para Deus. O tanto que a sua família é importante para Deus. Antes de Jesus curar, de ressuscitar, de andar sobre as águas, Ele fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, num ambiente familiar. E Ele quer continuar fazendo milagres na sua família. Ele quer continuar fazendo milagres na sua casa, milagres nos seus relacionamentos. Nunca esqueça de convidar Jesus para a sua casa. Ele é o nosso alvo principal.
Não adianta, querido, se não tiver Jesus no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa família, o milagre não vai ocorrer e não vamos ver as mudanças acontecerem. Tem gente que quer ver mudança, que quer ver milagre, mas não toma posicionamento. Gente, como isso é terrível. Sabe, eu e minha esposa, nós cuidamos de casais. E graças a Deus aqui nessa igreja tem muito casal abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas nós conhecemos pessoas que não são daqui, que estão tão preocupados com a festa, preocupados como vai ser a entrada, com a comida, com a bebida. Isso não é errado, mas isso não é errado. Não sou contra. Se você tem condições de fazer uma linda e bela festa, faça, porque o momento merece. Mas se você também tem condições de fazer uma festa muito grande, faça uma festa simples. Porque se você convidar Jesus, essa festa vai ser abençoadíssima. Independentemente do que ela vai ter. Mas se ela tiver a presença do Mestre, você vai ser muito abençoado. Mas a última coisa que às vezes as pessoas convidam é Jesus. Que esquecem de orar, de buscar um direcionamento de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Esse é o homem certo que o Senhor quer para mim? Essa é a mulher certa que o Senhor quer para mim? É isso mesmo? Muitos estão se casando, queridos, pela festa. E quando a festa não tem Jesus, a festa dura muito pouco. A alegria se acaba muito rápido. Agora, quando Jesus está, você pode até passar por alguma dificuldade. E você vai passar por alguma dificuldade, porque Jesus diz, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer. No seu casamento, na sua família, você vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer. Porque eu estou no seu casamento, eu estou na sua família, e o milagre vai acontecer. E se você prestar atenção no texto aqui, Jesus transformou a água em vinho, mas ele não foi até as talhas. Quem trouxe as talhas para eles foram os servos. Trazei as talhas até mim. Vocês estão entendendo a profundidade? Você quer ver mudança no seu casamento? Você quer ver mudança na sua família? Mova-se. Leve as talhas até Jesus. Leve as suas petições ao Rei. Leve as suas dificuldades, os seus problemas ao Senhor. Deixa Ele transformar essa água que está parada. Essa água que está começando a dar bicho, a dar dengue, em vinho, em alegria, em renovo, em satisfação. O pastor Aline perguntou agora há pouco. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder. E Jesus Cristo é o poder que falta nas nossas vidas, queridos. Traga Jesus para o seu casamento. Traga Jesus para o seu relacionamento. Não case só pela festa. Case por Ele, case com Ele. Porque se você se casar com Ele, você vai ser muito feliz. A festa é apenas um detalhe. Um detalhe. Agora, se Jesus está na sua festa, se Ele está sendo o convidado principal, e se você está seguindo o direcionamento que Ele tem para a sua vida, você vai ter essa vida abundante que Ele nos promete aqui. Está passando por uma dificuldade financeira, está casando com pouco dinheiro, mas você tem fé, você acredita que Deus é poderoso para mudar essa situação, então siga em frente. Ele é o dono do ouro e da prata, não deixa faltar nada para os seus filhos. O coração dele é um coração generoso, mas o coração dele só é tocado quando o seu coração também é grato e generoso àquilo que ele tem feito na sua vida. Tudo, querido, depende de um posicionamento. Tudo é posicionamento. E eu quero profetizar aqui essa noite que a sua vida vai ter sempre Jesus. Que na sua família vai ter sempre a alegria de Jesus. Porque é isso que vai contar no final de todas as coisas. Jesus esteve no meu casamento, está no seu casamento e vai continuar abençoando vocês o tempo todo. Para isso basta você se mover em direção a Ele. E eu quero aqui dar uma última palavra para você que está pensando em se casar. Você que é noivo, você que é noivo, você que é jovem. Nesses meus anos de vida eu aprendi uma coisa. Você que é rapaz, preste muito bem atenção como
a pessoa que você quer casar trata seus pais, como a sua noiva trata sua mãe, como a sua noiva trata o seu pai, principalmente como a sua noiva trata o seu pai. Você vai ter uma noção de quem vai ser a mulher que você vai casar, a partir do momento, da forma como ela trata os seus pais. Preste muito bem atenção na forma como o seu noivo, o seu futuro pretendente, trata também os seus pais. Porque a forma como ele trata os seus pais vai ser um reflexo do seu casamento no futuro. É o teste. Guardem isso no coração de vocês. O pastor Emerson me falou aquilo, eu vou passar a prestar atenção. Se a sua noiva fala muito mal do seu pai, tem algo errado. Quando vocês se casarem, ela vai só mudar a mira. Ela vai começar a falar mal de você. Corrija isso. Pai e mãe foi feito para honrar, independente da situação e da forma que eles te tratam. Nunca fale mal do seu pai, nunca fale mal da sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, porque isso é bênção. É o primeiro mandamento com promessa do Senhor. Honre seu pai e sua mãe. Está aqui pastora Meire. Cuida da dona Safira com toda a honra, porque ela cumpre o princípio. Eu acho isso lindo, lindo. A paciência e o cuidado que ela tem com dona Safira. Eu quero chegar, eu mais minha esposa, com essa idade, e ter nossos filhos cuidando de nós também, dessa forma. Porque isso é o que conta no final. Então, se você pretende se casar, queridos, preste muito bem atenção, como o seu noivo, a sua noiva, ou aquele pretendente que você tem, trata seus pais. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, que isso era uma outra pregação, eu já estou falando. E o que fazer, pastor Emerson, para ter um 2018 abençoado com a minha família? Primeiro ponto, você precisa se posicionar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Josué 24, 14. Você precisa se posicionar, meu querido. A palavra do Senhor nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram a vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer ter um 2018 abençoado? Você quer que o ano da graça verdadeiramente venha sobre a sua casa? Então, querido, tome um posicionamento. Não tem como você receber as bênçãos do Senhor se você não se posicionar. Josué, nesse momento, ele tomou uma posição. Ele se posicionou. E olha que Josué, queridos, já tinha penado muito, passado por muita dificuldade. Mas chegou um ponto que isso é o que eu penso, que ele deve ter pensado: meu Deus, eu já não aguento mais esse povo. Esse povo tem que tomar um rumo na vida, porque é só problema. Então, gente, ele deve ter reunido o povo e falou assim: gente, vamos tomar uma posição aqui hoje. Deixa eu falar para vocês, a minha posição é o seguinte: eu vou servir a Deus. A partir de hoje a minha casa é consagrada ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês não, mas a minha vida é dedicada ao Senhor. E a partir daquele momento ali, queridos, que Josué tomou um posicionamento na sua vida, ele foi tremendamente abençoado. E aquele povo, muitos que o seguiram, também foram abençoados. Não tem como uma casa prosperar, não tem como uma casa ser abençoada se o líder não se posicionar. A sua postura, o seu posicionamento vai fazer toda a diferença na sua família. Josué estava cansado e já no final de sua vida ele havia trabalhado muito, mas ele se posiciona, ou seja, ele declara: eu e a minha casa. Ele envolveu toda a sua família, não foi só ele não. Ele poderia ter falado: eu vou servir ao Senhor, mas ele envolveu toda a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você que é pai, que é mãe, você tem que envolver os seus filhos.
Você tem que mostrar qual é a sua postura, qual é o seu posicionamento, o Deus que você serve. Você tem que deixar bem claro. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, eu sirvo aqui, a Deus. Aqui nessa casa, quem comanda, quem controla é Deus, depois é eu. Tome um posicionamento, deixe bem claro. Porque se você não se posiciona, você não vai chegar a lugar nenhum. E o problema, querido, não é que você chegar a lugar nenhum, é você não saber aonde você está. Porque se você não sabe aonde você está, você não tem nem como sair desse lugar para chegar a outro lugar. Aonde eu estou? Se você não sabe aonde você está, como é que você vai chegar em algum lugar? Qualquer lugar serve. Agora, quando você sabe quem você é em Deus e onde você está, você vai chegar nas bênçãos do Senhor, querido. Isso só vem através de posicionamento. A Bíblia não relata se Josué teve muitos bens, se deixou riquezas. Não, mas Josué deixou um legado. E tem muito pai e muita mãe preocupado em deixar bem riqueza para filho. E isso não é errado não, porque a Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos. Mas o principal que é você deixar um legado para os seus filhos. Seus filhos, tanto você for, eles têm que lembrar que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Meu pai foi um homem que honrou a Deus, que caminhou nos caminhos do Senhor, e eu quero transferir isso para os meus filhos. Isso se chama legado. Porque se você não se posicionar e mostrar para os seus filhos onde você quer chegar, quando você morrer, os seus bens vai ser só para discórdia e tristeza. Pastor Cícero falou sobre isso anteontem. Homens que só têm apenas dinheiro e mais nada. E que quando morrem menos de 24 horas, se acabam tudo. Briga, discórdia, desunião. Para quê? Tanto esforço. Nós temos que deixar para nossos filhos, queridos, é amor, é paz. Os nossos filhos precisam lembrar de nós como homens e mulheres de Deus, que fizeram a diferença nessa terra aqui, enquanto andamos por aqui. Isso sim é legado, e foi o que Josué fez. Não esconda, não se esconda. Sabe por quê? Porque é você que mostra o caminho, é você que direciona. Pai e mãe têm a obrigação de influenciar seus filhos no caminho que devem seguir. Eu disse influenciar, queridos, e não obrigar. Você sabe por quê? Porque se você obriga, seus filhos não vão gostar. E seus filhos só vão gostar daquilo que você gosta. Sua esposa vai seguir o que você segue. Você só será reconhecido como homem ou como mulher de Deus a partir do momento que eles virem esse homem e essa mulher de Deus em você. Tem muito pai que quer que o filho venha para a igreja, que o filho siga a Deus, mas não dá esse exemplo. Meu filho, vai para a igreja. Empurram seus filhos para a igreja. Mas não se posicionam, não acompanham os filhos, não ora com os filhos, não traz a presença de Deus para dentro de casa. E é aqui que eu quero falar com você essa noite, queridos. Como você tem se posicionado dentro da sua casa? Qual tem sido a sua postura? Tem sido uma boa influência para os seus filhos? Você tem influenciado verdadeiramente os seus filhos com a forma de agir? As pessoas que estão perto de você têm visto realmente um homem ou uma mulher de Deus? O que é mais importante para você no final da tarde de domingo? O futebol ou o culto? Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você vem para a igreja reclamando que deixou o futebol para trás, e que você queria ficar continuando vendo seu futebol, e vem para a igreja reclamando, entra dentro do carro, reclamando porque vem para o culto, porque queria ver o futebol, seus filhos que estão atrás, estão vendo. O que eles vão entender? Que a igreja não é uma coisa boa. Que a igreja é uma coisa que papai não gosta, que mamãe vem com raiva. E eles começam a gerar isso no coraçãozinho deles. Mas a forma como você mostra, quando vai se aproximando do horário do culto, que você demonstra ânimo e satisfação em vir para a casa de Deus, os seus filhos vão receber uma influência boa. Isso se chama posicionamento. Meu filho,
5 horas, bora arrumar, daqui a pouco é o culto, nós vamos para a casa de Deus, vamos adorar o Senhor, vai ser bênção, aleluia, glória a Deus. Seus filhos vão vir animados, eles vão entender que a casa de Deus é um lugar de bênção, é um lugar bom para se estar. Se você quer ver seu futebol, não é errado, eu não estou falando para você não ver o seu futebol, então venha no culto da manhã, venha no culto da quarta-feira, mas venha animado, venha com alegria, você vem para adorar o Senhor, para receber as bênçãos de Deus para a casa para a sua vida. E isso, queridos, chama-se posicionamento. Não adianta você querer seguir a Deus carrancudo. Nós servimos um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de ânimo. Jesus era alegre, Jesus estava numa festa de casamento. Você acha que se Jesus fosse um homem chato, um homem carrancudo, ele teria sido convidado para uma festa de casamento? Nunca. Você não convida pessoa chata para a sua festa, convida? Você convida pessoa alegre, pessoa animada. Então, quando você vem para a casa do Senhor, que você venha alegre, venha satisfeito, venha animado. E transfira essa animação para os seus, porque é dessa forma que você vai mudar a atmosfera da sua casa. Tome uma atitude e se posicione, sabe por quê? Porque é você que é o sacerdote da sua casa. É você que tira a cinza toda manhã e traz um fogo novo. A palavra de Deus nos fala que o fogo arderá constantemente sobre o altar. E esse fogo tem que arder sobre a sua casa. Tome um posicionamento e retire a cinza velha toda manhã. Anime-se, Deus está com você, meu querido. E Ele te ama. Josué se posicionou. Olha, se vocês querem fazer outra coisa da vida de vocês, podem fazer. Vocês querem seguir outros deuses, podem seguir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Mostre isso. Não se esconda. E o que é tirar a cinza, querido? Tirar a cinza é tirar coisa ruim da sua casa. É tirar coisa que não presta. É o que já passou. Tire a murmuração, tire a reclamação. Seja um homem animado, uma mulher animada. Deus está do seu lado. Por mais dificuldade que você esteja passando na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, tudo vai depender do seu posicionamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo ponto, é preciso ter amor e respeito. Nenhum relacionamento sobrevive sem essas duas coisas. Amor e respeito. As bases de um casamento. Está aqui, ó, Efésios 5, 22, eu vou ler para você. Olha só o que fala aqui. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Entendeu? Não tem como o seu casamento dar certo, não tem como a sua família dar certo, se não tiver amor e respeito.
A base de um casamento feliz, de uma família feliz, é amor e respeito. E Paulo aqui, queridos, em sua carta aos Efésios, é muito claro com as mulheres. Ele faz uma comparação entre a igreja, a noiva de Cristo. Nós aqui somos a noiva de Cristo. E o que nós nos submetemos a quem? A quem nós nos submetemos, queridos? A Cristo. Assim devem ser as mulheres com seus maridos. Mas não é uma submissão de humilhação, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre uma submissão de estar sobre a missão do marido. Os dois juntos caminhando, fortes, unidos. Não é submissão de humilhação, porque tem muito marido que pega esse texto aqui para humilhar a sua esposa. Mas não é isso aqui não. O texto está falando que está sob a missão do marido. Estão juntos caminhando. Mas a Bíblia também fala, queridos, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. E quanta mulher, me perdoe porque aqui nessa igreja não tem, isso é algum lugar da Amazônia, como diz o pastor Francinaldo, aqui só tem mulher sábia e que edifica o seu lar em nome de Jesus. Levanta a mão aí, mulheres, recebe a bênção. Glória a Deus. Mas lá na Amazônia, tem tanta mulher insensata, tanta mulher nécia, que tem destruído o seu lar com as suas próprias mãos, queridos. Tanta infantilidade, tanta besteira. Mulher que não tem sabedoria com seu marido. E às vezes nós vemos tantos casamentos sendo destruídos por falta de sabedoria, essa sabedoria que a Bíblia nos fala aqui. Meu Deus, como é terrível isso. Porque se você for sábia, a Bíblia nos fala que o marido é o cabeça. Não é verdade? Mas mulheres, vocês têm 90% daqui para baixo. Vocês podem dirigir o pescoço. Se vocês tiverem sabedoria. Gostaram, né? Amém. Então, queridos, busque essa sabedoria. Sabe, às vezes quando nós casamos, o relacionamento ele é tão bonito, né? Mas com o passar dos tempos, o respeito ele vai ficando de lado. A mulher deixa de ser aquela mulher adjuntora e passa a ser aquela mulher destruidora. Porque aquele marido que ela tanto prezava, aquele herói, né, que ela tinha logo no princípio, ele vai ficando de lado. E a mulher passa a elogiar o irmão, a mulher passa a elogiar o vizinho, passa a elogiar até mesmo o patrão da sua empresa, que é mais inteligente do que o seu marido, esquece de fazer um elogio para ele. E quando você presta atenção, aquele marido começa a gerar uma ferida no seu coração. Por quê? Porque a mulher não teve sabedoria de fazer um elogio para o seu marido. Por mais que ele cometa erros, por mais que ele cometa falhas, ele é seu marido. E ele precisa ouvir da sua boca o quanto ele é bom. Porque se ele erra, ele falha, ele está tentando acertar. Mas se você, que é a carne dele, a mulher que convive com ele 24 horas por dia, não cuidar e não elogiar, ele vai se sentir cada vez mais menosprezado e vai se afastar de você. E quando você abre os seus olhos, o inimigo entrou. Aí volta aquela palavra do início, para quê? Para matar, roubar e destruir. Mulheres que quando o marido chega em casa depois do trabalho, cansados, o pobre coitado trabalhou o dia inteiro. Na hora que ele bate o pé dentro de casa, a mulher vira uma metralhadora giratória. Você viu o que o menino fez? Faltou o gás, faltou isso. Da porta dá vontade de voltar, gente. Dá. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, mulheres, tenham cuidado. Mudem as atitudes. Sabe onde é que o inimigo entra? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Você também trabalha muito.
Você que é dona de casa, você que tem filho pequeno, você que fica cuidando do lar, você é uma guerreira, você trabalha muito. E nós, maridos, reconhecemos isso. Mas é também necessário que você reconheça que quando o seu marido chega em casa cansado, ele também quer receber um pouco de carinho, ele quer receber um pouco de atenção. Não esqueça que além de você ser mãe, você é esposa. E muitos casamentos têm sucumbido por isso. Porque quando a esposa vira mãe, ela dedica toda a sua atenção só para os filhos. E esquece que é esposa. E o marido vai ficando de lado. E o que ele fica? Ele fica vulnerável. Carente. E uma pessoa carente, ela está propensa a cair. Eu estou falando isso aqui, gente, debaixo do Espírito Santo de Deus, que a minha pregação não era nem essa. Mas eu acho que tem gente que precisa ouvir isso aqui essa noite. Então, que Deus te dê graça e sabedoria para que você, que está vivendo esse momento, lembre-se que você é esposa. Você é mãe, mas você é esposa. E você precisa cuidar do marido e também do pai. O seu casamento, ele não pode ficar de lado em face da sua maternidade ou da sua paternidade. Você tem a obrigação, e nós vamos falar disso mais adiante, você tem a obrigação de cuidar dos seus filhos e cuidar bem, porque filho é uma missão que Deus entregou para vocês. Mas é preciso que vocês entendam que antes de ser pai e mãe, vocês são marido e esposa, homem e mulher. E que se vocês não prestarem atenção nisso, o casamento de vocês vai sucumbir. Então, que a partir de hoje, amem-se, cuidem-se uns aos outros. Não deem brecha para o inimigo. Sabe o que é certo? É o marido e a mulher, juntos, trabalhando, cuidando um ao outro. O marido chega em casa, está cansado, mas vai dar uma força para a esposa. Vai ajudar com a louça. Vai ajudar com o ensino do menino. Vai fazer o menino dormir. Vai assistir desenho animado com o menino. Dá uma força. Para quê? Para que quando a esposa for deitar ao seu lado, ela também esteja descansada. Porque se você não prestar atenção nessas coisas, isso, querido, é forma de amor. Isso é forma de demonstrar amor. Efésios não fala sobre isso aqui. Maridos, amai as vossas mulheres. E o amor, queridos, não é só em momento de intimidade, não. A forma que mulher gosta de ser amada é em detalhes. É nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Domingo quem faz salada em casa sou eu. Né? Domingo quem lava a louça, amanhã é meu dia, sou eu. Faço bife, aprendi a fazer bife. Né? Então eu dou uma folga aqui para a pastora Solange. Mas é uma forma que eu tenho de demonstrar amor por ela. Então, queridos, demonstre amor pela sua esposa também, nos pequenos gestos. Veja que ela também passa por dificuldades, que às vezes as situações do dia a dia tentam nos afastar dessa bênção que é o casamento. E o inimigo, querido, ele não entra pelas grandes coisas, não. Ele entra pelas pequenas coisas, as pequenas brechas. Eu já preguei sobre isso aqui. As pequenas brechas é que o inimigo entra e faz um rasgo. E quando você abre os seus olhos, o seu casamento está destruído. Para encerrar, a Bíblia fala lá em Provérbios 27:7, que o que está farto despreza o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Tenham cuidado, guardem-se, respeitem-se, se amem, não deem brecha ao inimigo. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caiam. E a Bíblia também fala lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, queridos, com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com rede social. Cuidado com Facebook. Cuidado com conversa com com pessoas do sexo oposto. Tenham muito cuidado. Porque hoje em dia tem muita gente caindo por causa disso. E você precisa prestar atenção.
Todo tempo o inimigo está lançando setas. Às vezes eu estou em casa estudando a palavra de Deus, abro uma janelinha desse tamanho no canto do meu computador. E se eu não tiver cuidado, se eu clicar naquele lugar ali, vai abrir coisas terríveis. Vocês sabem do que eu estou falando. Então o inimigo, ele está todo tempo tentando te derrubar. Cuidado com a internet, cuidado com essas coisas. Na Inglaterra foi feita uma pesquisa que 50% dos divórcios são por causa de redes sociais, por causa de Facebook. Então, gente, em nome de Jesus, se guardem e se protejam. Amém, queridos? Glória a Deus. E como ter filhos abençoados em 2018? A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 127, 3, que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, ou a sua recompensa. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Queridos, filhos são herança e recompensa do Senhor para a sua vida. Amém? Quantos têm filhos aqui? Levante bem alta a sua mão. Declare assim: meu filho e minha filha são uma herança e uma recompensa do Senhor. Amém? Só para você entender aqui, olha. O que é herança? Herança é o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão. Ou seja, transmitido de alguém para alguém. Vocês entenderam? Deus entregou os seus filhos nas suas mãos, por isso que ele é herança nas suas mãos. Deus entregou para você cuidar, para você amar, para você respeitar. E se você fizer isso bem, o que você vai receber? Uma recompensa. E o que é recompensa? É um retorno em forma de presente ou prêmio. Um retorno por algo que foi feito ou até mesmo perdido. É o contrário da punição. Ao invés de se pagar por alguma coisa, a recompensa é receber um benefício. Vocês já ouviram aquela máxima que nenhum soldado tem saudade do quartel? Porque se você transformar a sua casa num quartel-general, seus filhos não vão querer te visitar. E isso você tem que ter muito cuidado. Por isso que aqui fala que filho é herança e recompensa. Que se você cuidar bem dos seus filhos, Deus vai te recompensar lá na frente. Vai te recompensar, sabe com o quê? Com paz, com tranquilidade, com prosperidade. Você não vai ter problema com seus filhos. Sabe por quê? Porque você fez a sua parte. Você cuidou bem daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. E a recompensa vai vir. A recompensa vai vir, sabe como? Enquanto você estiver vivo aqui nessa terra. Porque você fez a sua parte. E tudo que Deus quer é isso. Mas o que você tem feito da herança que Deus colocou nas suas mãos? Porque acredite, seus filhos não são seus. Deus te entregou para você amar, cuidar, orientar e direcionar. E Ele nos garante que se fizermos isso bem, vamos receber uma recompensa. Antes de ser o provedor, meu querido, você é pai. E não adianta você encher seus filhos de todo tipo de coisa, se você não encher ele de amor. Sabe por quê? Porque coisas passam, coisas estragam, deterioram. E tudo que seus filhos precisam é da sua presença. Eles querem que você faça parte do mundo deles. Apesar de nós não entendermos nada do mundo deles. Eu tenho um filho que está se formando em nutrição, o outro em direito. Eu tenho outro que mexe com computação. Tenho uma filha que vai entrar quer ser polícia. Eu sento para conversar com o mais velho sobre computação, tá falando nada. Mas eu sento. E aí, Diego, como é que tá? Não, porque o Jack não sei do que, não sei o que, pegou para arrumar. Sento com o Lucas.
pai deu rebote, deu não sei do que, o carbo e não sei o que, papo de nutricionista, não tem nada. Pai, o senhor está gordo, eu tenho que passar uma dieta para o senhor, amém, passa lá essa dieta. Segunda-feira nós começamos. Aí senta com o Henrique lá vem me contar os processos do fórum, e não sei o que falou com a juíza tal, com o promotor tal, né? A outra lá tem sonho de ser polícia. Eu falei, minha filha, por que você não procurou ser juíza, minha filha? Não, pai, mas eu quero ser polícia. Eu falei, amém. Graças a Deus agora resolveu fazer uma faculdade de Direito. Então, queridos, é isso. Dê atenção para os seus filhos. Entre no mundo deles. Tenha tempo com eles. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Filho de pastor não é pastorzinho. Apesar que na minha família está vindo um pastor aí, né? Em nome de Jesus. Mas nunca forcei. Filho de médico não é médico, não. Ele é seu filho. Seu filho. E sabe o que ele quer? Que você o trate dessa forma. E que você cuide. E que você direcione. Que você incentive. E que você provenha. Porque vai chegar um tempo que eles vão bater asa e vão embora da sua casa. Eles vão ter a vida deles. Mas sabe o que vai ficar? Vai ficar a satisfação do dever cumprido. A herança que Deus entregou nas suas mãos, você cuidou bem. Você plantou e vai colher essa recompensa. Mas não jogue nos seus filhos as suas ansiedades, as suas decepções, as suas frustrações. Não fique pressionando seu filho. Direcione, mostre o caminho. Faça como Josué fez. Meu filho, você precisa de Deus na sua vida. Se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver Deus ali no seu curso de direito, se você não tiver Deus no seu curso de nutrição, se você não tiver Deus na sua computação, você não vai ser nada na sua vida. Mas se você honrar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus, você vai ser feliz e próspero. Eu, seu pai, eu estou te direcionando dessa forma. Agora está nas suas mãos. Se você fizer isso e descansar, Deus vai te honrar. Mas tudo vai partir, sabe como? Do seu exemplo. Porque seu filho precisa ver você como um homem e uma mulher de Deus. O seu exemplo tem que falar mais alto do que a sua voz. O seu filho é o seu exemplo dentro de casa. Se o seu filho maltrata a sua esposa, é porque ele vê você. Se o seu filho maltrata a mãe, é porque ele vê o esposo maltratando a sua mãe. Peraí, meu pai maltrata a minha mãe, meu pai grita com a minha mãe, meu pai fala alto com a minha mãe, meu pai dá resposta torta para a minha mãe. Então eu vou fazer da mesma forma com a minha mãe. Sabe por quê? Porque é o exemplo que você está dando. Mas se você trata bem a sua esposa, e o seu filho está vendo isso, o seu filho vai tratar bem a mãe dele. Se você senta com o seu filho e tem uma conversa franca, uma conversa direta, olhando nos olhos dele, falando, meu filho, o caminho é esse aqui. Davi fez isso com Salomão em 1 Reis 2. Ele sentou com Salomão, no seu leito de morte, e falou, meu filho, eu vou para o caminho de toda a terra. Ser homem, seja homem e seja forte. O que Davi fez naquele momento? Ele falou assim, meu filho, presta atenção. Tudo que eu te passei, tudo que eu te ensinei, tudo que eu tinha para te mostrar e para te direcionar, eu fiz. Agora para frente é com você. Você não pode carregar as culpas dos seus filhos para o resto da sua vida não, queridos. Tire isso. A sua obrigação como pai e como mãe é direcionar seus filhos. Amar, cuidar, honrar e direcionar nos caminhos de Deus. Vai chegar um ponto que é com eles e Deus. Mas faça a sua parte. Cuide bem da herança que Deus colocou na sua vida. Porque a recompensa vai vir em nome de Jesus. Amém, queridos? E para encerrar, eu quero ler aqui o que diz lá no Salmo 112, que fala assim: louvado seja o Senhor,
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda em seus mandamentos e tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Feliz é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ele não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não terá medo até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça subsiste para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Um direcionamento. 9 bênçãos. E a primeira bênção: a sua descendência será poderosa na terra. Segunda bênção: bens e riquezas há na sua casa, porque a sua justiça permanece para sempre. A sua descendência, os seus filhos, as suas filhas, a sua esposa, o seu marido serão poderosos nessa terra. Creia nisso. Declare esse salmo todos os dias da sua vida, crendo em cada uma dessas promessas. Qual é o direcionamento? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tudo parte disso: temer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos. Se você é um homem e uma mulher que se posiciona, que teme ao Senhor e que faz aquilo que está na sua palavra, essas bênçãos virão sobre a sua casa. Você crê nisso, meus queridos? Glória a Deus.